Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 30 de setembro, acabou já o mês de setembro e o ano também está terminando. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez no nosso programa meu querido amigo Alamar Regis, grande palestrante, apresentador de programa, pioneiro dos programas espíritas, né, no Brasil. Não é isso, Alamar? Há 20 e poucos anos atrás eu já assistia seus programas na rádio, na TV, direto de Salvador. Verdade. É. Eu sou em Belém, Salvador, eu assistia e muito, muito bom. É o homem que é o pioneiro de programas espíritas no nosso país. Um homem que realmente levou, alavancou, né, a nossa doutrina espírita, que mostrou para as pessoas no Brasil inteiro, ali no mundo, né, o que é a doutrina espírita. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, aqui na nossa região, aqui na região dos Lagos, aqui em Cabo Frio, levando a doutrina espírita para as pessoas possam conhecer o que é a doutrina espírita, conhecer tudo sobre a doutrina espírita, porque as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas fazem muita confusão sobre o espiritismo. Então, esse é o nosso objetivo, é de esclarecer as pessoas para a doutrina espírita. Então, meu amigo Alamar vai falar para a gente hoje sobre mediunidade, que é um assunto também muito importante no nosso meio espírita. É um dos problemas sérios, né, da doutrina espírita, de como fazer, o que é, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre a mediunidade. Então vamos tentar aqui esclarecer alguma coisa a respeito sobre mediunidade, tá ok? Esse mês começa agora em outubro, sábado agora começa, né, o 47º mês espírita, né, do 34º seu. Nós vamos ter palestra agora dia 5, que é no sábado, lá na Casa René Peça. O orador é a Cláudia Pavan, e o tema, o subtema, no caso, é Centro Espírita, Célula Viva na Divulgação do Espiritismo. Por quê? O nosso tema central esse mês, nosso mês espírita desse ano, Assim é o Centro Espírita, acolhe, consola, esclarece, orienta. 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a primeira palestra é sobre acolhimento, né? Vai falar Célula Viva na Divulgação do Espiritismo. E no dia 6, domingo, aí nós vamos, Érica Gonçalves Pereira de São Gonçalo vai falar sobre acolher, uma atitude de amor. Então, sábado e domingo, agora, nós temos, já começa o nosso mês espírita. E toda semana nós vamos falando aqui de toda a programação. No outro domingo, dia 13, é a palestra lá dos Ceareiros do Bem, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, tá ok? Hoje a palestra lá da Casa René Peça, lá a Horaci, que vai falar para vós sois a luz do mundo, Jesus. Tá? Lá na Casa René Peça, às 8 horas. No Centro Espírita Fonte de Luz. E aqui não estou com a programação. É dia 3, né, de outubro. É 3 de outubro, tá certo. É Elizabeth, Conhecimento do Princípio das Coisas, Espírito e Matéria. Então, no Fonte de Luz, quinta-feira agora, dia 3, a Elizabeth vai fazer a palestra. Tá ok? Lá no Centro Espírita Ceareiros do Bem, dia 3 também agora, quinta-feira, Encarnação e Desencarnação, com meu amigo Paulo Roberto, lá de São Pedro da Aldeia. Da Casa Espírita Amor e Caridade, dia 30, hoje está acontecendo agora Expiação e Arrependimento com o Drummond. Na quarta-feira, dia 6, sexta-feira, Hospital Esperança com a Kátia, lá do Amor e Caridade. E no domingo, a Gênese, Allan Kardec com a Cláudia Pavan. Tá ok? Então, Marcos, nós vamos já começar a trabalhar? Mas hoje eu me recuso a explorar o nosso amigo? Normalmente eu leio uma página no início do programa, mas hoje, em função da presença do nosso amigo Alamar, me recuso a ler essa página. Eu quero que todo o tempo do programa seja destinado ao tema de hoje com o Alamar, que é espetacular. Então eu queria até, para a gente iniciar o programa, para dar um pontapé inicial, que pediu ao Alamar que fizesse uma prece para nós, para a gente iniciar o programa. A prece, Alamar, nós antes no programa nós não fazíamos.
Aí foi solicitação, pediu, né? o público que pediu que no início do programa nós fizéssemos uma prece. Sempre Aí, pedia também lá em Salvador. né? Aí nós passamos esse encargo para o convidado. Então, eu peço a você que faça uma prece para a gente, singela, objetiva. Beleza, então eu quero pedir para ele, para Jesus, esse amigo aí querido, que a gente tem tanta afinidade, tanto carinho, para que dá um jeito para que a imagem chegue legal para os nossos amigos. E que também, através desses espíritos amigos, esteja nos lares de cada um para dar aquela força, inspirar a paz, inspirar sobretudo a inteligência para entender tudo o que vai ser dito neste programa. Paz para todos e que Jesus esteja com todos. Ó, já temos aqui a mensagem de Elis Pérez, lá de Jundiaí, São Paulo. Tá dizendo que está acompanhando o programa. Opa! De São Paulo, tá? Já tem aqui o pessoal assistindo no Brasil inteiro e acredito que está tendo no mundo inteiro, porque nós mandamos mensagem para Misericórdia, que beleza. mais de 100 mil pessoas. Que bom. Tudo que é página espírita, comunidade espírita, nós O colocamos. J. Campos está lá em J. Arco Campos Verde, também. J. assistindo. Campos. Lá em Arco Verde. Inclusive, tem uma pergunta que ele fez no Face que eu vou passar para o Alamar daqui a pouco. Ele está vendo a Pode gente, ó. mandar. Ó, Tá firme aqui para Vai prensar você na parede e a culpa é do J. Campos. É assim que eu gosto. Bom, então nós vamos falar sobre mediunidade. Beleza. Tá? Então, para as pessoas que não são espíritas, que vêm no nosso programa, eu gostaria que você dissesse para eles o que é mediunidade, para que eles possam entender se ocorre, onde ocorre, como ocorre, se ocorre em qualquer lugar ou se é só na casa espírita. É verdade. Meu abraço ao Renato, abraço ao Zé Marco, essa turma toda boa aqui de Cabo Frio. O nosso amigo Gelson, que está ali sentado como mentor do programa. O Gelson tem cara de mentor. Com certeza. Esse Mentor e médio de transporte. A gente ia mostrar Médio de transporte, o né? Gelson lá para o pessoal ver que ele realmente tem cara de mentor. Eitei. É isso aí. E aos meus amigos de Cabo Frio, Espiritaiada querida, muito obrigado pelo carinho. Estive aqui aproximadamente um ano atrás. Aliás, eu tive desse programa, foi no dia 12 de novembro do ano passado, não foi? Aqui com você. Foi no final. Dia 12 de novembro aqui com você, batemos aqui quase um ano. longo papo, é verdade, né, rapaz? E logo cheguei aqui em Cabo Frio, fui recebido por Gelson numa caldeirada para ninguém botar defeito de frutos do mar ali, né? E, rapaz, que beleza. Mas, meu amigo telespectador, mediunidade não é coisa inventada pelo espiritismo, ao contrário do que pensa muita gente desinformada. Muitas pessoas, inclusive não espíritas, que acham que isso é coisa que nós inventamos, não existe nada disso. A mediunidade é uma faculdade como outra qualquer. É uma faculdade como o tato, o olfato, o paladar, é uma faculdade que tem. Umas pessoas têm mais, outras têm menos. Tem gente que tem tão menos que quase que não tem nenhuma. Mas é uma faculdade humana, uma faculdade que pode ser educada, pode ser desenvolvida, de preferência educada, porque ela mal educada pode ter uns efeitos que não são nada agradáveis, não. Então é isso, a faculdade existe em vários lugares. Por exemplo, a igreja do Reino do Edir Macedo tem mediunidade lá, com aquele pessoal lá recebendo aqueles espíritos, eles só dão uma denominação diferente. Quando o bicho é ruim, diz que é o Satanás. Quando é bom, diz que é o Espírito Santo. Verdade, é somente isso. Mas é mediunidade. Eles não podem negar isso. Lá na igreja do Valdemiro, do pastor Valdemiro, também tem. Na igreja carismática, católica, tem mediunidade, tem tudo quanto é lugar. Aí na rua tem gente com manifestações mediúnicas, talvez dentro da sua própria casa, enfim. Agora, a diferença é que o espiritismo estuda isso, tem consciência disso, tem conhecimento disso, e por estudar, por tratar da coisa como deve ser tratada, obviamente pode ter resultados melhores e pode ter aproveitamento melhor. Alamar, pelo que eu entendi que você falou aí, todo mundo é médium, maior ou menor grau. Maior ou menor grau, às vezes é tão pequenininho que não tem quase nada, não. Mas o que faz uma pessoa ser médium? Não existe bem a pessoa ser médium. O que ocorre é o seguinte, a espiritualidade, ela utiliza das pessoas conforme a boa vontade delas, a disposição delas de servir o bem. Olha só, faz de conta que você pretende desenvolver uma tarefa no bem,
mas sem nem saber que mediunidade existe. Você não é espírita, nunca leu sobre isso, mas você quer fazer o bem. Um católico mesmo, está lá, quer fazer o bem, porque tem gente boa em todos os segmentos e até ateus bons. O que ocorre? O próprio espírito, porque você sabe que cada um de nós tem um espírito que nos acompanha desde quando nós éramos projeto de reencarnação. A Igreja Católica chama esse cara, vamos chamar esse cara que nos acompanha de anjo da guarda. Mas nós espíritas sabemos que é um espírito, alguém que foi incumbido de estar ao nosso lado. Então, essa pessoa, esse cara, vamos chamar assim, para ser bem popular, que está do nosso lado, ele sintoniza conosco, ou mais ou menos, conforme a nossa disposição, a nossa boa vontade, a nossa sintonia com o fazer o bem. Enfim, ele sintonia. A partir do momento que a gente quer fazer coisas, olha só o que acontece, como é que funciona a mediunidade. Ele começa até mesmo a pedir auxílios para o pessoal lá. Olha, gente, vamos dar uma força para esse cara aqui, que esse cara está bem intencionado, está querendo fazer coisa, e começa a nos dar a inspiração para as coisas boas, para aperfeiçoar aquilo. É daí que algumas pessoas dizem, olha, eu falei, eu não sei, por que eu falei aquilo? E as pessoas falam, mas menina, você falou tão bonito em tal coisa, mas você, poxa, o que houve contigo? Você falou, mas isso foi você que fez? Puxa, que legal. Quer dizer, sem saber que mediunidade existe, as pessoas são influenciadas a desenvolverem as suas. Há vários médiuns que não tinham manifestação até agora, e a partir de agora começaram de uma hora para outra a despontar. Alamar, vamos supor um indivíduo que seja médium, de uma forma bem intensa, que ele ou vê espírito, ou ouve, ou sente a presença, mas ele não quer exercer a mediunidade. Ele não gosta disso, não quer se comprometer, não quer participar de reunião de mediúnica, de centro espírita, nada disso. Mas ele sabe que ele é médium, porque ele vende e sente as coisas. Se essa pessoa não quiser exercer essa mediunidade, ele está se comprometendo com alguma coisa, acontece alguma coisa com ele? De ruim, por exemplo, por ele não exercer a mediunidade? Ô Zé, ninguém é obrigado a exercer a mediunidade. Todavia, a partir do momento que espíritos ligados com aquela pessoa, por laços bons ou ruins, identifica que a pessoa tem aquela faculdade acentuada, mas não quer exercer, tem espírito que fica enchendo o saco da pessoa mesmo. Você tem que exercer, vou te apoiar, aí pronto, e a pessoa começa a sentir coisas por não exercer. A partir do momento que exerce, ela sossega, ela fica em situação um pouco melhor, mais à vontade. Mas acontece alguma coisa ruim com ela? É o teu negócio, não é uma regra que tem que acontecer, vai depender do espírito que está do lado dela. Que está cobrando o exercício. Exatamente, se ela for uma pessoa que não tem maiores comprometimentos morais, maiores problemas assim, ela diz, não, eu não quero, naturalmente ela não vai sofrer nada não. Mas se ela é uma pessoa realmente cheia de problemas, os espíritos aproveitam para cobrar dela esse exercício, do mesmo jeito que cobraria o dinheiro que ela estava devendo para ele, não pagou. Já que você falou em cobrar, e se eu cobrar, por exemplo, eu sou médium, aí eu boto uma plaquinha lá, cobro tantos reais, vou cobrar do Renato passe aqui. R$10, convidência 15. Assim, né? Adivinhar o passado, presente e futuro. Eu sei como é que Dar conselho através dos espíritos, cobrar o exercício da mediunidade. Boa pergunta. Segundo a ética espírita, nós não podemos cobrar pela mediunidade. Segundo a ética espírita. Porque nós nos baseamos no princípio cristão, já que Jesus é o maior modelo e guia que nós temos para seguir, com base no dai de graça, o que de graça recebeste. Não tudo, não é para dar tudo de graça. E tem espírito aí achando que nós temos que dar tudo de graça. Não é assim, o que de graça. Todavia, já que a mediunidade não é propriedade exclusiva do espiritismo, ela é exercida no mundo e por pessoas que nem sabem que diabo é espiritismo. Não sabe nada. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer, há médiuns profissionais que cobram. Cobram, são honestos, são dignos da profissão deles, são éticos e não estão cometendo deslize nenhum. E nem sabem de espiritismo. Eu tive o caso que me foi relatado por uma amiga, advogada, palestrante espírita lá em Miami,
certa ocasião, faz tempo isso, quando ela me falou, eu achei absurdo, como é que pode? Mas não pode, está errado, isso é legal. Eu falei, não, mas eles não são espíritas, eles não têm compromisso com o espiritismo. Como é que funciona o negócio? A pessoa chega lá, para o médico, marca a consulta, chega lá e paga $40 do negócio. Eu quero falar com meu avô, que já morreu, que o nome dele é esse, tal. Eles vão fazer evocação do espírito. Pagou lá na entrada, ok. E o médico fica lá de frente ao médium, o médium faz a evocação, aquele negócio todinho. Se o espírito não vem, eles devolvem o dinheiro, os $40 para a pessoa. Ainda que o espírito venha, psicografa a mensagem, uma mensagem é psicografada, ele entrega para a pessoa ler. Se a pessoa diz, este não é o meu avô, não tem nada a ver com isso, eles devolvem o dinheiro. É uma coisa muito ética, muito correta. Mas quando fala para alguns espíritas que entendem que mediunidade é só coisa de espírita, é difícil um espírita entender um negócio desse. Mas é a prática. Na Inglaterra tem isso também. Na Rússia tem isso também. Em vários países. Então, quem não pode cobrar é o médium espírita. Espírita. Quem não é espírita pode cobrar à vontade. Quem não é espírita, vai dele, né? Vai, lá nos Estados Unidos é ético. Como que está falando aí? Se for de maneira honesta... Não se trata de charlatões, não se trata de enganadores e nem de negar, porque eles pagam impostos e são regulados por um órgão lá, tem imposto para exercer a mediunidade? Não é mediunidade, é uma profissão como outra qualquer, como se fosse uma faculdade, é uma paranormalidade. Não é visto como mediunidade. Porque eles não conhecem o espiritismo, não sabem, não estudam. Não faz espiritismo, não. Não tem negócio de prece, tem nada disso, não. Tem prece no nosso meio. Entendeu? Bom, já que você falou aí de mediunidade, de conhecimento de mediunidade, eu queria que você dissesse para a gente como é que se encontra aí, do teu ponto de vista, o estudo da codificação pelos tarefeiros espíritas, pelas pessoas que exercem mediunidade, que vão lá, que sentam numa mesa mediúnica. Como é que está? Como é que você, pelo sua experiência, que você anda aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, conhecendo as casas espíritas, reuniões mediúnicas, como é que está isso aí? As pessoas realmente estudam ou estão fazendo achismo? Foi bom você perguntar isso. Eu quero dar um aviso ao nosso amigo telespectador, porque eu sei que tem muita gente espírita assistindo a esse programa, que é tradicional, tem uma audiência muito grande aqui nessa região, não apenas aqui como no Brasil inteiro pela internet, mas também tem muitas pessoas não espíritas que simpatizam com as ideias, e sempre foi assim, porque durante os anos que eu fiz programa de televisão, muitos não espíritas também assistiam, até padres, meus diversos amigos padres, são mais de 200 padres, mais de 1.200 freiras, amigas, vários bispos também. Eu quero dizer para vocês o que eu vou falar aqui. Vocês sabem que também no meio de vocês tem gente despreparada, tem padres despreparados, padres sem vergonha, assim como tem padres muito bons, honestos, afinizados com o Cristo, e a vocês evangélicos também, vocês sabem muito bem que tem pastores dignos, mas tem pastores despreparados, que estão fazendo a igreja dele numa garagem ali só para faturar. No meio espírita também tem muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente que conhece a doutrina espírita, mas muita gente despreparada. Muita gente que fundou um centro espírita, muitas vezes há 50 anos. Dona fulana tem um centro há 50 anos, conhece do espiritismo? Nem sempre conhece, não. Tem muita gente, conforme ele perguntou, fazendo bobagem e fazendo um espiritismo totalmente contraditório ao que Allan Kardec ensinou. Quando você entra num centro espírita, a maioria dos centros, por exemplo, essa coisa chamada mediúnica, que é uma reunião de intercâmbio com os espíritos, o objetivo é intercambiar com os espíritos, conversar com eles, mas de igual para igual, como Allan Kardec nos sugeriu. Todavia, há um igrejismo, há um ritual estabelecido, primeiro que limita uma mediúnica apenas em 1 hora. Começa às 8, tem que terminar impreterivelmente às 9. Allan Kardec nunca fez isso. Allan Kardec nunca limitou a hora de terminar a mediunidade. Chico Xavier, também o maior médium que tivemos conhecimento, nunca limitou o horário para terminar as mediúnicas, passava horas e horas, numa alegria, num prazer enorme em falar com os nossos amigos espirituais e em atender com a caridade, com amor, naquele recurso extraordinário que Deus lhe deu. Então, há muita gente formalizando demais, limitando as pessoas, somente 6 pessoas podem participar. E outra coisa,
75% a 80% do tempo para atender espíritos sofredores. Como tem espírita que adora sofrimento, gente. É um negócio impressionante. Quem foi que ensinou isso para o movimento espírita? Allan Kardec nunca fez isso. 75% do tempo para atender espíritos sofredores. Quer dizer, o espaço que nós deveríamos utilizar para conversar com os nossos amigos, falar de igual para igual. Você que é odontólogo, certamente deve ter vários espíritos odontólogos, poderia te dar várias dicas no tratamento dos seus pacientes. O Zé Marco, que é engenheiro, vários espíritos engenheiros, poderia dar mais dica para ele fazer lajes melhores do que as que eles já fazem, e que vocês devem comprar as lajes do Zé Marco. Eu falo em Zé Marco, gente, espiritalhada que assiste o programa, vamos ouvir o apelo do Zé Marco aqui, dá uma força pro programa aqui, a conta está lá no HSBC, e dá uma força aí pro programa para manter isso aqui no ar, que isso aqui precisa de um dinheirinho para poder segurar no ar, gente, viu? Então, os espíritos amigos querem ajudar, afinizados com a profissão de cada um de nós, mas não pode, porque a gente não tem espaço para isso, porque é só para atender sofredor. E são esses equívocos aí. Infelizmente, o nosso movimento está cheio de equívocos e eu provo por A mais B com Allan Kardec, principalmente com a Revista Espírita, que lamentavelmente é desconhecida pela maioria dos espíritas, inclusive dirigentes de centros e até diretores de federativas. Verdade. Alamar, você tocou numa ferida e o nosso amigo J. Campos, lá de Arco Verde, Pernambuco, fez um comentário, não fez? E eu vou passar esse comentário para você comentar o comentário dele. É justamente falando sobre o desconhecimento do espírita, da doutrina espírita. Eu vou ler aqui o que ele colocou no Face. Renato, foi dirigindo ao Renato, tá? Esse é o J. Campos, um abração, meu amigo. Renato, infelizmente, o movimento espírita está dividido em dois. De um lado, os que seguem com autenticidade o Pentateuco kardeciano, e do outro, os que preferem o espiritismo à moda da casa, com introdução de ideias que nada tem a ver com os postulados da doutrina dos espíritos. É por essas e outras que o nosso Alamar é boicotado e perseguido dentro do próprio movimento espírita por defender um espiritismo sem sofisma e sem cachorrada, como ele mesmo diz. Por favor, faça alguma indagação a ele a esse respeito. Obrigado e um abraço fraternal. Estarei assistindo. Jota, que não é político, tem nome de político, J. Campos. J. Campos. É nome de político. Um abração, um beijo no seu coração. Trabalha em rádio, é radialista. J. Campos, né? Maravilha, lá de Arco Verde. Arco Verde. Agora, eu tenho duas perguntas aqui para fazer. Você vê que ele colocou aqui um negócio, ele colocou que existe uma divisão. Não é uma divisão. Aqueles que estudam realmente a doutrina espírita e aqueles que colocam coisas estranhas à doutrina dentro do famoso achismo, como ele fala. Achismo. É o achismo. Eu queria que você comentasse sobre isso. E eu, em cima desse comentário do Jota, eu quero fazer uma pergunta que você vai responder depois desse primeiro comentário. O Alamar é boicotado? É verdade, acontece isso. A primeira, depois a segunda. O Alamar é boicotado é a segunda. O que acontece é o seguinte, às vezes é até um mecanismo de defesa de algumas pessoas. Não é só com respeito ao Alamar, não. Mas é qualquer pessoa que procura fazer um estudo, em se aprofundar e observar alguns detalhes a mais da base sólida mesmo da coisa. Assim como o doutor Hernando Guimarães Andrade, eu não quero me comparar a um homem extraordinário daquele, e vários outros, a um Henrique Rodrigues, a um Clóvis Nunes, que é fantástico. O que acontece é o seguinte... Hoje, para as pessoas entenderem bem isso, qualquer pessoa que quer montar um centro espírita, monta. Eu estou frequentando um centro espírita, comecei agora no espiritismo. Eu gostei do centro. Que negócio bom, como é bom. Eu tenho um evangelho, adorei o evangelho segundo o espiritismo. Eu tenho uma garagem lá em casa, está vazia, estou sem carro, eu vou fazer um centro espírita de lá. Compro as cadeiras daquela de R$10 de plástico branco, se comprar 100 sai a 8, porque tem desconto. No cartão, no cheque pré, e monto o meu centro espírita lá, mesa branca, aí pronto, faço conforme o nível de entendimento que eu adquiri do espiritismo.
Não quer dizer que eu estudei o espiritismo, não quer dizer que eu conheço a doutrina. Faço porque gostei da dona fulana de tal, que há 50 anos já faz errado, já faz equivocado. Finjo que conheço Allan Kardec e pronto, monto lá, daqui a pouco aquela garagem enche. A garagem tem 30 pessoas frequentando, eu tenho que construir um espaço maior. Peço dinheiro para o pessoal lá, ajudo, consigo, faço uma sede boa e faço o centro espírita com 200, 300 pessoas. Faz um puxadinho. Um puxadinho, eu sou dona fulana, geralmente é uma pessoa boa, honesta, não é desonesta não. Não estou falando em picaretagem, não estou falando nada disso. Pessoa honesta, que não cobra, é caridosa, dá sopa para pobre, já que espírita adora dar sopa para pobre. Eu continuo perguntando, não sei quem foi que inventou para os espíritas que pobre gosta tanto de sopa, mas haja dar sopa para pobre, haja sair distribuindo farméis, e aí, tudo bem, aquela pessoa, por ser uma pessoa boa, passa a ser vista pelos frequentadores como entendida do espiritismo. O máximo que ela sabe fazer é abrir o evangelho ao acaso, sempre mirando no meio, e lendo uma página dizendo que aquela página veio para vocês, porque os espíritos identificaram que vocês estão precisando de ver aquela leitura agora. E sempre no mesmo lugar, sempre no meio. Então, o que acontece? E pronto. E aí vão ser 10 anos de espiritismo, 15 anos de espiritismo, e quando a gente vai trazer uma informação mais aprofundada, o que ela faz? Eu não quero esse cara aqui não, esse cara sabe demais, e vai expor para o público o quanto eu pouco sei. E a minha liderança fica comprometida nessa casa espírita. É daí que vem esses boicotes. Esses boicotes são produtos de pessoas despreparadas no meio espírita. Porque quem realmente é preparado diz o seguinte: pode vir quem quiser para falar aqui no meu centro. Pode ser até o Padre Quevedo para baixar o malho no espiritismo. Porque eu sou preparado, eu sou qualificado, e qualquer bobagem que ele disser aqui, eu vou contestar e vou argumentar à altura. Então, o dirigente que não é preparado, ele faz isso. Fulano é polêmico, não vale a pena não, Zé Marco, não vale a pena não, Renato, convidar, que ele é polêmico. E é isso que acontece no meio espírita. Um despreparo total. É verdade. Esse não vou dizer boicote, mas esse despreparo de alguns dirigentes espíritas em relação ao convite ao Alamar para participar de determinadas instituições. Não vou chamar de boicote, mas assim... É boicote, é com muito amor, um boicote, um boicote fraternalmente. Fraternalmente boicotado. Isso ocorre somente em Cabo Frio ou no Brasil todo? Não, é no Brasil todo, em vários lugares do Brasil. Eu falo em tudo quanto é lugar do Brasil, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Goiás, Mato Grosso, Bahia, aqui no Rio, São Paulo, em vários lugares, tem muita gente. Ó, eu estou colocando... Eu coloquei aqui, é só em Cabo Frio ou no Brasil todo? Esse só em Cabo Frio foi eu que estou falando. É verdade, mas aqui tem todo quanto é lugar. Geralmente o sistema federativo, aquele sistema federativo, com várias exceções, eu tenho vários amigos do sistema federativo, por exemplo, Luciano Klein, presidente da Federação Espírita do Ceará, um cara competentíssimo, de uma qualidade toda a prova, meu amigo querido, eu estou sempre lá, vou à federação, faço seminário dentro da Federação Espírita, em vários lugares, eu não posso generalizar, mas o que ocorre é o seguinte: tem muita gente, a direção desses movimentos espíritas regionais, tem uns lugares que chama CRE, outros chama Azures, outros chama... Como é que é o daqui? Tem uns que... CEL, né? CEL. Em vários lugares desse, tem pessoas na direção desses órgãos sem qualificação. Não estou falando do daqui especificamente. Mas em vários lugares, se você for pegar ele no tete a tete, você vai ver que ele também não conhece a doutrina. Ele é a pessoa que tem tempo para assumir essa coordenação do movimento espírita em determinada região e, na verdade, muitas vezes é um cego tentando guiar cegos totalmente despreparados. Isso é má fé ou é desconhecimento da doutrina espírita? Excesso de protecionismo à doutrina. Mas isso não prejudica a doutrina? Prejudica demais, porque é o seguinte: não está errado quando a gente tem o cuidado de preservar a tribuna de um centro espírita. Porque, de fato, tem gente que pega a tribuna do centro espírita para falar um monte de bobagem em nome do espiritismo. Isso é fato, este cuidado nós temos que dizer.
Não Verdade, temos que ter. E você não pode trazer um cara aqui qualquer, um maluco qualquer, para falar sobre espiritismo e o cara começar a dizer que a maconha é respaldada por Kardec e aí começar a inventar um monte de coisa. Kardec não mandou ninguém tomar maconha ou cheirar cocaína. Pode chegar um maluco desse querer. E não vou dizer que chega tão extremo, mas tem muita gente trazendo coisas da sua cabeça, maluquice, incorporando como sendo espírito, e não é. Mas se esse cuidado, essa filtragem se limitasse a isso, seria aceitável, está correto. Mas que dissesse ao cara por que não quer que ele vá participar no centro. Olha, você está querendo fazer uma palestra, mas você não vai poder fazer isso, porque você diz que maconha é respaldado pela doutrina espírita, e não é. Aponta na livro das obras básicas onde é que está. Aponte na revista espírita, Allan Kardec fumando maconha e mandando gente fumar. Isso é um exemplo didático apenas que eu estou dando. Aponte. Mas os espíritas não fazem isso, deveria fazer. A partir do momento que vocês boicotam um expositor espírita numa cidade, tenham a elegância, a decência, a coerência, a honestidade, a dignidade de dizer para esse expositor por que você não quer que ele fale no seu centro, na sua cidade. Enquadre nas obras básicas. Diga na revista espírita, eu pego a revista espírita e quero provar. Mostra na revista espírita onde é que eu estou errado. Mostra qual é o ponto, onde é que eu estou contra Kardec. Porque isso que está sendo feito no meio espírita, na igreja católica que existe muito isso também, e no segmento evangélico também, constitui-se naquilo que o J. Campos falou e chamou de cachorrada e até falta de vergonha na cara de algumas pessoas, em procedimento totalmente incompatível com a decência e a dignidade do espiritismo. Já teve alguém... hoje eu estou com a cachorra, com o bicho. Já teve alguém que chegou ao ponto de lhe falar abertamente? Porque, veja bem, eu sei que o Alamar é boicotado em alguns locais. Mas já teve alguém que disse, Alamar, infelizmente eu não posso trazer você aqui, porque a gente não gosta. Assim, falar realmente, assim, abertamente, ou o negócio é velado? Eu gostei dessa tua pergunta. Agora, recentemente, olha só, eu estou baixando o sarrafo nisso, baixando o sarrafo mesmo em tudo quanto é lugar. Eu agora dei para mandar cartas pelo correio com aviso de recebimento para determinadas casas espíritas, pedindo, com muito amor, com muita caridade, que por caridade informe para a gente, para nos ajudar a não falar bobagem. Quais são as bobagens que a gente anda falando? Enquadre dentro da obra básica, inclusive na revista espírita, porque a obra básica do espiritismo não é só os 5, não. São os 20. Os 20, todos eles, tá? Então, enquadre ali onde é que está errado. Nenhum tem conseguido fazer isso. Nenhum. Nenhum mesmo. E tem muitos casos também de muitos dirigentes, muitos presidentes que diziam o seguinte, Alamar, eu particularmente, presidente e diretor de centros espíritas, eu adoro as coisas que você fala. O que você fala está absolutamente correto, mas infelizmente tem uma meia dúzia lá na diretoria que não quer e eu só voto vencido. E o pior, que esses que não querem não é a maioria, é uma minoria. Por incrível que pareça. Só que essa minoria é braba, essa minoria é meio valente, metida valente, e os espíritas, por questão para evitar problema, eu prefiro não dizer nada. Tal do milindre, vamos né? evitar para evitar milindre, ele é muito complicado, o seu fulano lá. E já tem caso, tem caso da federação, que tem 8 elementos da diretoria, 2 não gostam, 6 gostam, e gostaria que eu fosse lá. Já me falaram várias vezes. Mas, não, você vindo aqui na cidade, me diga qual centro você vai, que eu vou lá te escutar. E agora Está esperando os dois desencarnar? Parece que rezar para essas pedras desencarnar. Eu vou rezar para essas pedras desencarnar. Então acontece. Agora o bom é que o povo tudo vai para os lugares quando proíbe, aí que as pessoas procuram mesmo. Quando você faz palestras, o público, de um modo geral, é receptivo? Demais. Eu estive no Ramatiz lá no Rio anteontem, fazendo palestra lá, tinha 500, um monte de gente, estava lotado ali, é enorme aquele negócio ali, não sei quantas pessoas. Olha, rapaz, desculpe, mas eu não admito falsa humildade. Em quase todas as palestras eu tenho sido aplaudido de pé, pelos espíritas. Pessoal, gostei! E várias pessoas que vêm abraçar. Você disse coisas que eu estou atravessado na garganta há não sei quantos anos sem coragem de dizer. E o outro, eu também. Volte aqui de novo. Então tem acontecido muito isso. Então o boicote não é do espírito de um modo geral, e sim de alguns dirigentes. Não é do público espírita. É de uma minoria. É uma minoria infiltrada. É uma minoria em tudo quanto é lugar.
É impressionante, a coisa acontece. Mas não é só comigo não, com o Divaldo. Divaldo Franco foi colocado de castigo em Belém do Pará durante 7 anos. Porque chegou na União Espírita em maio de 1987 e falou sobre Saibaba. Citou como exemplo de um homem bom, e ele falou a obra dele, e por acaso mandou apagar as luzes lá da União, que queria fazer um relaxamento. Rapaz, pra quê? Botaram o homem. O público adorou, ele foi aplaudido de pé, o público, inclusive vários espíritas, trabalhadores espíritas, gostaram. Mas aí, um segmento, que seria dono do movimento espírita no Pará, uma meia dúzia, não gostou e simplesmente determinou que ele nunca mais poderia. Divaldo Franco, nós estamos falando do maior orador espírita do mundo, com aquela bagagem que é o Divaldo. Então, simplesmente, só voltou no Pará por insistência minha. Eu que botei para quebrar, insisti, falei, Divaldo, tu vais convidado por mim. E aí que ele voltou 7 anos depois. Alamar, tem uma dúvida, é mais para as pessoas para os espíritas também, as pessoas que não são espíritas, mas que têm crianças, né, que têm filhos, têm netos, e que sabe que também pode, né, vir a ter uma mediunidade. Aí eu pergunto, criança pode exercer mediunidade, participar de uma reunião mediúnica, e para aquelas pessoas que não são espíritas, que têm crianças nas suas casas, nos seus lares, que por acaso têm esses sintomas, né, de mediunidade, o que elas devem fazer? Pode e deve. O que não deve é ser obrigado a ir para o centro quando manifesta esse sintoma mediúnico. Tem casos, eu tenho citado casos aí, inclusive de Belém do Pará, que ocorreu com a garotinha de 4 anos, que pediu para a mãe, 8 horas da noite, que queria ir para o centro. Eu quero ir para o centro, a mãe sem saber por quê. Eu quero, começou a chorar, a mãe teve que levar para o centro. Quando chegou no centro, começou a apontar para as pessoas lá na plateia, o senhor tem problema de próstata. Precisa operar. Imagina uma criança de 4 anos falar em próstata, uma palavra feia que é uma desgraça. Então, como desgraça é o exame. Então, tudo isso o senhor está com o seu colesterol, seu HDL, seu LDL. Uma criança de 4 anos falar em LDL, HDL, rapaz, é mole? Então, essas coisas toda minha se constituiu numa grande média. Hoje está com 8 anos, mora em São Luís do Maranhão e continua 8 anos de idade. Médium em vários lugares. As médios que trabalharam com Kardec, que trouxeram a doutrina espírita ao mundo, foram crianças de 12, de 13 anos, gente. Pelo amor de Deus. Essa foi de 4. Quando a criança na sua casa manifestar, não boicote. Quando a criança começar na sua casa dizer, olha mãe, eu estou vendo uma senhora aqui, ri para mim, tá de branco, ou seja lá que for a roupa, eu estou vendo. Não fica, menino, tu não está vendo nada. Isso é coisa da tua casa. Não faz isso com a criança. Conversa naturalmente. Ô minha filha, pergunta para ela quem é, como é que é o nome, diga que ela é bem-vinda, o que ela quer dizer, como é, se ela viveu aqui e tal. Incentive, não amedronte a criança, porque não adianta. O fato de você não querer não quer dizer que o espírito não vai vir, porque criou afinidade com a criança. Ela pode sim participar, e a mediúnica através das crianças é muito melhor filtrada do que através dos Mas eu digo assim, em termos de participar de uma reunião mediúnica, como é a reunião mediúnica? Você acha que... Bem perguntado. Olha só, se a criança manifestar o desejo de participar, ela quer participar, não tem problema nenhum. Agora, se a criança não quer ficar brincando em casa, e a mãe, para querer aparecer à custa da filhinha médio, quer levar a menina de qualquer... Você tem que ir, aí é o problema. Aí não pode acontecer, não deve. Mas quando é desejo da criança de ir participar, pode sim, não tem problema nenhum não. Você gosta de dizer que não pode, que tem influência negativa, é invencionista, porque Kardec não fala nada contra isso. Já que você está falando em criança, e a criança que não nasceu, mulher grávida, pode participar de reunião mediúnica? Tem algum empecilho por ela estar grávida? Eu não conheço nada que possa ser contrário a isso. Eu já ouvi aquelas pessoas que... Acabamos de falar que não estuda a doutrina espírita, começa a dizer que as vibrações interferem no feto, que está em formação e que aquilo vai gerar um troço ruim para a criança. Isso acontece? Pois é, são essas invencionistas malucas que as pessoas colocam aí, como inventaram que as mediúnicas todas têm que ser feitas em silêncio, fale baixo. Isso foi o movimento espírita que inventou, porque Kardec nunca fez mediúnica falando baixo. Chico Xavier nunca fez, ele falou no tom de voz normal dele. Com luz acesa, normais, normal. Quem inventou esse negócio de ter que botar uma música, aquelas músicas religiosas, igrejeiras,
Ninguém, Kardec nunca fez isso. Isso é coisa. Então, essa informação que não pode. Não tem centro espírita que obriga você a tirar o sapato, rapaz, para você entrar. Você não já viu falar em centro espírita? Você tem que tirar o sapato. Eu soube Se o cara tiver chulé, danou. Vixe, rapaz, chulé vai ser desgraça. Aqueles fedorentos já não cara. Aqueles tem diferença. Inclusive, eu soube de um caso agora acontecido um mês atrás, até contei ontem. Teve um centro aí que está em apuros com os frequentadores, porque tem essa mania de tirar o sapato. Só que o centro resolveu mandar um marceneiro qualquer fazer um móvelzinho lá fora, aquele caninho assim, com os buraquinhos para cada um botar o seu par de sapato ali, fica até bonitinho para não misturar. Aí tinha um malandro lá fora que já estava de olho. Ali tem uns tênisinhos que me interessam. Dá para levar um para minha mulher, outro para minha filha, deixa o pessoal na bobeira e ficar uma menina lá tomando conta, que logo na entrada tem uma livraria. No momento que a menina foi lá deu beber água na privada, ninguém sabe onde a menina foi, o malandro chegou com um saco, levou um sapato, todo mundo roubou o sapato, todo mundo. E cadê meu sapato? Já era. Então tem gente danada processando o centro. Tem muita maluquice, gente, em nome de espiritismo. Uma coisa que eu já ouvi em centros espíritas, como você falou aí, né? Que você, quando acaba de fazer as palestras, muitas pessoas te aplaudem. Eu estava numa reunião dessa, numa palestra pública, e que no final as pessoas bateram palma. E o dirigente falou: não batam palma porque quebra a vibração. Não pode bater palma. Aí, aquilo, eu fiquei assim meio chocado. Pô, não pode bater palma? Uma palma gostosa, sincera, que realmente foi uma palestra maravilhosa, espontânea. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso, quebrar a vibração. Foi bom você levantar essa questão também. Quando Allan Kardec desencarnou, no momento em que o corpo estava no Père Lachaise para descer à sepultura, 3 companheiros fizeram um discurso para homenageá-lo, entre eles Camille Flammarion. E todos os companheiros, quando fizeram o discurso, foram todos elogiosos a ele. O bom senso encarnado, o grande mestre, uma das maiores coerências que a França já viu, um dos maiores educadores da Europa. Os discursos foram todos nessa direção. Tudo bem, sepultado, todo mundo foi para casa. Pouco tempo depois, é realizada uma mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Kardec vem. Se o Kardec fosse se comportar igual muitos espíritas querem e ensinam hoje, o que ele ia dizer ao chegar na mediúnica? Gente, não sou nada daquilo que vocês disseram, daquele discurso lá, feito de caixão. Me imagina, que exagero, da bondade de vocês. Fui nada daquilo, não. Eu fui um professorzinho medíocre, eu fui um educadorzinho primário. Eu sou humilde. Humilde. Coisa nenhuma, Kardec. Muito obrigado pelas palavras. Então, gente, reconhecer uma pessoa, emitir um diploma de honra ao mérito, alguém que faz um grande trabalho, não é só uma questão de caridade, é uma questão de educação, de respeito humano. E essa falta de educação constitui-se num ridículo que é incompatível com a doutrina espírita. Dirigente que faz isso, você me desculpa, é um despreparado. E na maioria das vezes, uma pessoa que não tem talento nenhum, desqualificado, não consegue fazer nada para conseguir aplauso de alguém quando ver alguém sendo aplaudido. Quer dizer que pode bater palma à vontade no centro espírita. espírita. Pode bater palma. Eu adoro aplaudir de pé, adoro abraçar. Muito bem, adorei essa sua palestra, adorei essa música que você cantou, adorei esse trabalho que você está fazendo com as crianças, com a juventude, que está atraindo os jovens para a Casa Espírita, coisa que pouca gente consegue fazer, porque tem muita gente fazendo movimento de jovens da Casa Espírita, e em vez de atrair, afasta, porque os jovens não aguentam uma tia tão chata como muitos centros que tem. E você encontra uma pessoa que consegue aumentar cada vez o grupo de jovens, jovens felizes, jovens alegres, jovens trazendo, eu não vou abraçar essa menina, abraçar, parabéns, filho, um beijão, você é linda, você é maravilhosa. Então, é questão de bom senso, questão de coerência. Renato é dentista, odontólogo. Uma vez uma senhora chegou lá no centro e pediu para conversar fazer uma consulta. Aí eu indiquei, não, o Renato, ele faz consulta lá no consultório dele, ele é dentista. Não, eu quero uma consulta aqui com o pessoal. Não, o Renato é dentista, mas consulta que nós não fazemos. Não, mas ele está de branco aí, eu estou vendo, aqui não centro de mesa branca. Não, ele está de branco porque ele vem do consultório para cá direto. Às vezes a gente não tem tempo de... Aí, ela pensou que porque o Renato estava de branco e o centro, o pessoal fala de mesa branca, né?
Aí ela achou que era. Aí eu me lembrei, infelizmente, aqui na região, tem um centro, vou falar mal desse centro, sabe? Porque ferida a gente tem que mexer para poder curar. Eu concordo mesmo. A gente tem uma ferida, o médico vai lá e raspa aquele troço, tá fedendo, tem que machucar para curar. Tem um centro aqui na região que o pessoal está usando roupa branca para dar passe, para fazer reuniões. E eu queria que você comentasse com isso, porque essas pessoas estão nos assistindo. É misticismo também. É coisa da cabeça de espírita. Mas o centro não é de mesa branca, não tem que usar branco, não? Conversa que não existe mesa branca. A mesa pode ser roxa, cor de rosa, seria uma mesa gay. Mas pode ser também uma mesa preta, mesa verde, qualquer mesa, não tem problema nem. Qual o problema que tem, gente? Rapaz, era só o que faltava. Isso é investir, são as coisas que... É a caso daquele centro que a dona Raimunda fez lá na garagem da casa dela, porque gostou de espiritismo, mas não entende nada de espiritismo. É isso que acontece, eu falo abaixo. Tem um negócio do tal do silêncio é uma prece, que a maioria do centro tem. Alguém inventou, não se sabe quem, todo mundo achou bonitinho e copiou. Silêncio nunca foi prece, gente. Silêncio nunca foi prece. Mas também vão querer fazer algazarra na casa espírita. Tem gente que é tão limitada, fora de bom senso, que entende que o contrário de silêncio é algazarra. Ninguém está falando em algazarra. Estamos falando em falar normal, em tom de voz. Como qualquer outro ambiente, em qualquer área da atividade humana, as pessoas falam normal. Ninguém está falando algazarra. Nós sabemos que é o pensamento. Se o pensamento pode estar em cima, mas o pensamento estiver pensando as coisas piores, claro. Qual vai ser a harmonização que vai ter o centro? Se todo mundo está pensando um monte de abobrinha. Exato, eu posso estar em silêncio no centro espírita, mas doido para afastar aquela pessoa lá que eu não suporto da diretoria, que eu estou querendo o cargo dela. É verdade? Isso na casa espírita. E o que adianta o silêncio? O que adianta o silêncio? É verdade. Então não adianta para nada. Rapaz, no meio espírita. Está totalmente equivocado. Alamar, há uma ideia aí fora do meio espírita de que o espírito, num transe mediúnico, entra no corpo da gente. Então a gente recebe o espírito, entrou no meu corpo. Aí eu faço a pergunta, se o espírito entra no corpo, e se entra, para onde vai o meu? Porque dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é a lei da física. É a lei da física. Duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então, veja bem, entra no corpo da gente e se entra, o meu vai para onde? Olha só, se nós formos falar da possessão, Allan Kardec teve dois posicionamentos, porque Allan Kardec é um cidadão que mudou de ideia várias vezes. Você observa isso na Revista Espírita. O Allan Kardec da revista de 1858 é um. O da última revista é outro totalmente diferente em muitas coisas, em pontos de vistas. Mas tem algumas pessoas, esse é que é o grande problema, tem alguns que ensaiam ler a Revista Espírita e começam a ler algumas e pegam determinados conceitos trazidos por ele e determinam como aquilo sendo verdade. Mas isso é Kardec, está na revista tal. Mas na outra revista tal, lá para frente, ele mudou esse conceito. Inclusive esse negócio sobre a possessão. Olha só, essa questão do espírito entrar no corpo da pessoa, via de regra, normalmente não é assim. O espírito, ele transmite a ideia de mente para mente, não precisa necessariamente entrar. Mas não é qualquer espírito que tem o conhecimento espírita para saber disso. Tem muitos espíritos que se sentem na necessidade de invadir o corpo da pessoa. Assim como tem espírito desencarnado que tem medo de chuva. Quando chove, ele esconde na máquina e fica esperando a chuva passar para continuar, para ir embora. Tem muita gente que acha que todo espírito tem capacidade de atravessar a parede. Não tem, não. Não tem, não. Tem muitos que esperam a porta abrir, só vai pela porta. Se trancar e lançar, ele fica lá. Ele não consegue passar. Ele está numa densidade perispiritual, porque não é o espírito, é o perispírito que atravessa ou não. E há perispíritos com densidade maior que não tem jeito, ele não consegue. Passa muito materialista. Ele não consegue, muito materializado. Então, essa questão do espírito entrar no corpo, tem muitos que terminam entrando mesmo, embora não seja chamado, embora não seja essa a regra. O normal dos espíritos bons, jamais o Dr. Bezerra vai entrar no corpo de ninguém.
Jamais a Joana, esses espíritos aí, muitos espíritos bons, que não precisam ser dos famosos, não vai. Ele joga a intuição aqui agora mesmo pra gente. E os maus? Aí que tá o negócio. Os maus, eles... Não quer dizer que quando você seja mau, seja burro. Porque às vezes ele é mau, mas é inteligente. Às vezes ele é mau, mas ele conhece o macete. Entendeu? Então ele sabe o macete que eu posso, mesmo sendo mau, influenciar você. Não é essa questão de entrar no depósito, nem depende da evolução moral dele, se é bom ou mal. Ele pode ser mau, mas ser maceteado. Não vão muito longe, os traficantes não utilizam os macetes da polícia, o uniforme da polícia, os sistemas tecnológicos para enganar, cada vez se aperfeiçoando cada vez mais. É a mesma coisa no mundo espiritual. Então, às vezes pode ser até um espírito bom. É a mesma coisa daquele espírito que eu te falei, que funda o centro com a melhor das intenções. É uma pessoa caridosa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, mas faz bobagem em nome do espiritismo por desconhecimento. Entendeu como é que é? Então o espírito não entra no corpo. Não é para entrar, ele não precisa entrar no corpo de ninguém. Numa possessão, uma dominação assim, violenta, ele não se aposta do corpo e a pessoa tem aquelas contrações, cai no chão, e grita e fala bobagem. Aquilo ali, ele não está dentro do corpo da pessoa? Em casos como esse, em vários casos, ele está assim. E nesses casos ele está empurrando mesmo. E nesses casos, o espírito da pessoa, daquele corpo, vai para onde? Fica ali naquele conflito, é como se cabe nós dois aqui, caso que cabe um, cabe nós dois. Ele fica, às vezes, tomando a mesma pressão no mesmo duas jeito. pessoas querendo sentar na mesma cadeira. Tranquilo, é verdade. Aí fica aquela luta interna, aí fica que resulta aquelas... E daí vem as dores de cabeça, vem aqueles sintomas todinhos. Entendeu? É aí que vem aquelas dores, aquele mal-estar, estou sentindo umas dores no meu braço, nas minhas costas, na minha coluna, não sei o quê. É só os empurrões. É só os empurrões, como se diz, é mais ou menos isso. Mas também tem o caso também que quando, né, que a gente sabe, por exemplo, que o espírito, o espírito da pessoa sai e fica ao lado. Tem caso também do espírito que fica lá. E tem o caso também que o espírito da pessoa fica adormecido. Isso. E aí que o outro se aposta. Tem casos assim. E Kardec fala disso. Chega a cometer até crimes. Tem, exatamente. Suicídio. Várias pessoas, cara que mata a mãe. Tem muitos casos assim. Agora pergunta, mas peraí, onde é que está o espírito protetor dele, esse que chama do anjo da guarda? O problema é o seguinte, ele vive desintonizado com esse espírito o tempo todo. Se ele não tem sintonia, ele bloqueia a proteção que ele poderia estar. Inclusive, eu tenho dito nas palestras, e falo aqui para os inúmeros telespectadores, inclusive os católicos, a Igreja Católica também admite que você tem um espírito ao seu lado. Chama de anjo da guarda. Só que ninguém dá bola para esse espírito. Você reza para São Francisco de Assis, para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora disso, santo aquilo. Muitos espíritas veneram, chamam pelo Dr. Bezerra de Menezes, chama por Meimei, chama por Joana, chama... Por que você não chama para aquele que está assim contigo aí do teu lado, te conhece, rapaz? Então, hoje à noite, eu fiz essa proposta no seminário aqui em Araruama ontem. E tem feito em vários lugares do Brasil. Para várias pessoas tem dado certo. Quando você for dormir hoje, faça uma prece e diga na prece para o cara que está do teu lado, olha, eu não sei quem é você, mas o maluco disse lá na televisão que você está aqui comigo. Faça o seguinte... Já que eu sei, a Igreja Católica disse que você está comigo, o Espiritismo disse também, então eu sei que você está aqui, me dá uma força, dá uma reforçada na minha fé, balance a cortina na minha casa, aquela cortina ali, só para me dar uma força, coisas leves, vários espíritos podem fazer. Você não vai mandar ele afastar uma cadeira, que é outra coisa, balança aquela roupa, dá uma piscada na luz, faz alguma coisazinha, um sinalzinho, muitos dão. É como se quisesse mostrar para você, olha, eu quero te ajudar, eu quero estar do seu lado. Depende de você. Se você sintonizar mesmo comigo, estamos juntos, estamos em parceria, eu vou te inspirar, eu vou te intuir as coisas boas. Várias pessoas me têm dado retorno pelo Facebook, pelo e-mail, quando me encontram, quando eu volto para a cidade, Alamar, eu fiz aquele teste, deu certo, e vale a pena. Alamar, mas tem espírita por aí
que se mandar mexer a cortina mexer, ele vai sair correndo. Com medo, exatamente, com medo. É porque tem gente que é assim, que já tem medo de espírito. Espírita com medo de espírito. É verdade, o pai da pessoa morreu. Eu fiquei, como é que é seu pai? Ele era tão carinhoso comigo, ele era tão bom, me amava, eu também amava, estou morrendo de saudade. Falei, minha filha, vamos então, eu vou rezar, pedir para que ele venha de noite, quando você estiver dormindo. Que ele, não, pelo amor de Deus, ele lá e eu aqui, não quero que siga o seu caminho. Ué, que amor é esse que tu tem por ele? Como é que tu pode? Gente, as pessoas são muito desinformadas com respeito a espírito, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não vamos que ele chega com a mão fria e pega no meu pé, eu morro. Pelo amor de Deus, pare com isso, rapaz. Que negócio é? Espírito não tem mão fria, coisa nenhuma, não, rapaz. Isso é conversa fiada. Fala nisso, eu gostava muito de sacanear um amigo que teve que era da aeronáutica, que ele tinha um medo de defunto desgraçado. Eu costumava. A gente morava junto lá em Belém de Pará, eu era muito novo, adorava sacanear os outros. E de noite levantava e enfiava a mão dentro do congelador, da geladeira, deixava lá, levantava a coberta dele e segurava e começava, rapaz, esse cara só faltava ter um infarto e tremia de medo que era peste, o meu filho trabalha na plataforma em Macaé. Ele falou que tem um rapaz lá que ele morre de medo de defunto, esse negócio. Aí botaram o cara para trabalhar na almoxarifado. Só que a almoxarifado da plataforma é um lugar escuro, lá para baixo, onde guarda aqueles... A turma sabendo, ele entrou lá no primeiro dia de serviço, aí um ficou escondido, né? Aí, saquei. Ele só faltou pular da plataforma. É o medo que as pessoas têm de espírito. Amaro, tem uma pergunta aqui pelo telefone, do Zé Carlos. Ele está perguntando, os centros espíritas tradicionais não pode fazer nada. Ele diz que não pode fazer nada de tipo de mudança, qualquer tipo de mudança é vedado. Congelado, totalmente congelado. Como é que ele pode fazer para mudar isso? Assumir a presidência? Para mudar isso? Destituir a diretoria e o mentor da casa também, às vezes tem que ser demitido. Esse negócio de mentor da casa é outro negócio também sério, rapaz. Esse negócio de mentor da casa. Ou esperar desencarnar também. É verdade. Rapaz, tem tanta bobagem sempre que diz, foi o mentor que mandou. Mentor, rapaz, para começar, não existe critério para admitir um mentor para uma casa espírita. E geralmente é um espíritozinho que em determinado dia chegou na mediúnica dizendo que a paz de Deus seja com todos meus irmãos. Como assim? Eu estou aqui para ajudar vocês. Então vamos elegê-lo como mentor da casa. Não sabe nem quem é, não sabe a história, não sabe se é preparado, não sabe se conhece o espiritismo, mentor da casa. Aí esse mentor começa a trazer um monte de ordenzinha conforme as conveniências dele. E o negócio, às vezes ele desencarnou, foi até espírita, ouviu dizer que todo mundo tem que vestir de branco, então impõe. Não, todos têm que vestir de branco. Aí quando chega lá, o Renato para questionar, mas gente, esse negócio de vestir de branco não é exigência espírita. Renato, você quer saber mais do que o mentor? Então você não sabe mais do que o mentor. Gente, demita o mentor, rapaz, dá o cartão vermelho para ele. Manda ele lá para a gente trabalho procurar seus direitos, rapaz. Fazer o não, você aqui não serve, não. Então, esse é que é o negócio. Nós encarnados, nenhum de nós sabe mais do que o mentor da casa. Porque na cabeça dessas pessoas, pelo fato dele ser desencarnado e ter chegado um dia dizendo, todos, meu irmão, ele já é mentor. Então, está no nível de caráter universal da doutrina espírita. É aí que está o negócio. Tá faltando isso. A doutrina de um? Ou de milhares? É claro. Eu acho que a primeira coisa que muitos espíritas, principalmente os que mais conhecem a doutrina, deveriam fazer é ter uma entrevista com o mentor. Você é candidato a mentor, meu amigo, você entra na fila. Eu vou fazer a fila para ver se você aprova. Bota a revista espírita, começa a fazer, meu amigo, como é que você costuma trabalhar, qual o estilo que você tem para ver se a gente te contrata ou não para ser mentor. Mas, gente, pelo amor de Deus, tem muito cego pretendendo guiar cego. O espiritismo está um negócio, o movimento espírita está uma coisa triste e a gente tem que dizer isso mesmo com caridade, com ética. Apesar de estarmos no programa de televisão em rede aberta, aí muita gente vendo numa cidade enorme como aqui, como é Cabo Frio, e o sinal da televisão chegando em vários lugares, e ainda pela internet em vários lugares. Mas tem certas coisas que são verdade, mas não devem ser ditas. Ora, nós não temos compromisso com a verdade? É verdade, mas tem católicos, tem evangélicos vendo, isso você está expondo a doutrina. Expondo a doutrina, não. A doutrina é impecável. Ela é perfeita.
ela é maravilhosa, ela não ensina essas bobagens, porque ela tem um postulado muito bem definido em sua obra básica e também a obra básica incluindo a Revista Espírita. São as pessoas que fazem isso e é uma questão de responsabilidade a gente alertar, porque está escrito lá, por omissão dos bons, o mal prolifera. Alamar, eu queria aproveitar a oportunidade para que todos aqueles que estejam nos assistindo possam acompanhar você. Eu queria que você desse o teu site, o teu Face, para o pessoal anotar e acompanhar você. Maravilha. O pessoal pode adicionar você como amigo? Maravilha. Pode e deve adicionar. Olha só, antes de falar no meu site, eu quero pedir a câmera aqui para cima mais uma vez. Meus amigos, HSBC, deposita aqui, o Zé Marcos está pedindo uma força para manter o programa no ar. HSBC Poupança, agência 0550, conta 420657, dígito 6. Isso é a conta da poupança do nosso programa. Porque, gente, isso aqui tem despesa, energia, essa coisa toda. É uma emissora de televisão que não é dele, tem que pagar todo mês para dar uma força aí. Para esse programa ficar melhor, tem até mais outros horários aqui, se possível. Dê uma força para manter este programa. É que eu estou também trabalhando aqui como homem de televisão, não só como televisão. Eu não consigo estar no programa de televisão sem apelar para o pessoal para dar uma força para a divulgação. O site tem www.redivisão.net. Aí ele botou o Facebook, tá lá. Aí tá o meu Facebook, Alamar Regis 2. Você entra lá e naturalmente vai ser aceito. Lá, inclusive, dentro desse Facebook aí, tem 2 grupos que eu criei. Um é para Espíritas Amigos do Alamar. Procure lá Espíritas Amigos do Alamar, que é um grupo que tem uma turma quente lá, gente muito boa, Marcelo Henrique, lá de Florianópolis, Paulo Neto de Belo Horizonte, um dos maiores conhecedores do Espiritismo, que existe muita gente boa, tem muito, o Oswaldo, tem uma turma boa lá, falando, discutindo a altura, sobre esse negócio de boicote a médios, sobre o pensamento de Kardec, o Kardec total, que eu chamo de Kardec total, é o grupo Amigos do Alamar. E tem também um grupo lá, Mulheres Amigas do Alamar, que é só mulher, não tem que ter espaço para homem lá não. Não é um espaço necessariamente espírita, mas é um local onde a gente tenta trabalhar essa questão de mulheres submissas a determinadas culturas, como o machismo, como outras coisas que fazem com tantas sofram, porque tem muita mulher sofrendo porque é besta, porque é idiota nesse mundo. E então tem esse grupo lá também, e quem quiser participar, entre lá. Agora, se você for muito conservador, não entre não, porque de vez em quando a gente tem um assunto lá em debate que são quentes. E está aí coloca o site, tá em cima, www.redivisão.net. Esse aí você entra e coloca amigos, se cadastra lá como Amigos do Alamar, porque toda semana eu estou sempre mandando alguns e-mails, são mais de 380 mil pessoas que eu tenho no meu banco de dados, e eu terei o prazer de mandar para você. Você falou sobre essas mulheres que são submissas. Você escreveu um livro sobre esse assunto, né? Escrevi Mulher Só é Boba Quem Quer, que está esgotado, rapaz, mais de um ano, tem até que mandar fazer mais. E agora estou escrevendo um novo chamando Vida a Dois. Se começar errado, vai chorar depois. É para muita gente que não sabe namorar, que começa a fazer besteira, depois vem dizer que foi mentor. Foi espírito, foi coisa nenhuma. Nós temos 2 perguntas aqui pelo Facebook. Vamos lá. A primeira é do meu amigo Ciro de Castro, lá de São Vicente, lá de Araruama. E pergunta: Renato, por favor, pergunte ao Alamar o que ele acha do passe ser aplicado no salão. Uma dúvida geral. E queria saber. Existe essa dúvida. Não tem passe aplicado no salão? Como assim? Não tem câmera. Não tem câmera de passe. Não tem câmera de passe. O passe é dado individualmente no salão. Onde fica a plateia? Olha só, gente. Esse negócio de ter uma câmera de passe não é condição sine qua non para o passe ser colocado. Tudo bem que se tem a câmera de passe, está aqui aquele ambiente, a energia vai do mesmo jeito. Porque a transmissão de energia, o passe é uma transmissão de energia, não é uma prática espírita, você sabia disso? O espiritismo adotou o passe, mas ele não é necessariamente uma prática espírita. A imposição de mãos pode ser feita em qualquer lugar, e independe até da distância da pessoa que está aplicando para a pessoa que está tomando o passe. Tanto que aquele negócio, o nosso passe hoje é coletivo, muitos centros espíritas adotam esse tipo de coisa. Esse passe é válido também. E num salão.
Às vezes a pessoa pode estar num teatro da cidade qualquer, que não é uma casa espírita, e aplica o passe. Só que alguns espíritas costumam dizer, mas o ambiente não está preparado para isso, não está magnetizado. Isso é bobagem, é conversa fiada. Que negócio era que tem algum espaço milagroso no centro espírita onde nós funcionamos? Não, nós só podemos receber os espíritos aqui, as nossas cartas só podem ser psicografadas neste local, porque o local está preparado para isso. Foram os espíritas que inventaram, porque os espíritos nunca inventaram isso. Kardec fez mediúnica em vários lugares, não foi só na casa. Público. Em público, inclusive. Então não tem esse negócio de ambientes especiais, porque os espíritos bons, eles vão a qualquer lugar desde que a intenção é das melhores. Inclusive, tem uma coisa que eu queria lembrar aqui para vocês com respeito ao horário. É um rigor absoluto de espíritas. O horário tem que ser cumprido. Nossa mediúnica começa às 9 e termina impreterivelmente às 8, impreterivelmente às 9 da noite. Isso é conversa também de espíritas. Na questão 333 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu tenho badalado muito ultimamente, Allan Kardec diz o seguinte: há, de fato, espíritos que são rigorosos, exigem essa questão de horário limitado. São os famosos mentores da casa, que são eleitos por nós espíritos, mas esses nem sempre são qualificados. Kardec diz o seguinte: espíritos que ficam exigindo muito isso não são os mais evoluídos. Isso é sinal de inferioridade. Olha só, isso que muitos espíritas acham que é disciplina, que a casa é organizada porque cumpre seu horário. Não é não, isso é inferioridade. Porque os espíritos verdadeiramente evoluídos não faz questão disso. Muito pelo contrário, eles têm prazer em ficar com a turma batendo papo até tarde, até 10, 11, meia-noite. Se quiser passar mais tempo, pode, tiver disponibilizado. Ah, mas tem gente na casa que tem que tomar ônibus, tem que voltar para casa, tem que ver a novela para ver o que o Félix vai fazer hoje, como é que vai ficar a questão lá da Paulinha e da Paloma, não sei o quê. E esses vão para casa. E quem quiser fica batendo papo com os espíritos, porque eles estão prontos a nos ajudar. Eles têm prazer em conversar, inclusive de dar gargalhada, de falar sobre todo o assunto. Eu tenho um espírito amigo, às vezes que eu trabalho na mediúnica, que ele é flamenguista doente, continua flamenguista quando depois desencarnado, sempre foi, e engoza comigo com a minha cara quando o Vasco perde, porque eu sou vascaíno. Então não tem problema nenhum na mediúnica, que vir me encher o saco, rapaz. Quando o Vasco perde, ainda mais agora que o Vasco está para ser rebaixado, tá ruim. Olha só, você falou sobre a teve uma pergunta sobre a câmara de passe. E aquele centro espírita que tem a câmara de passe com a porta fechada, só abre porque o ambiente tem que ser preservado. Aí ali... Meu amigo, tem tanta bobagem. Em São Paulo tem um centro espírita agora que inventou a moda de querer pingar colírio no olho das pessoas que vão... Inventou agora, o mentor da casa que mandou. Você toma um passo, você te pega por aqui, meu irmão. Mas eu não quero coisa. Que importa, o mentor da casa que mandou. Tá pingando colírio no olho de todo mundo, rapaz. É só o que faltava. Então inventa tudo, o cara bota tipo de bobagem. A sala de passe preservada, porque se a gente usar para fazer outras coisas, e vai quebrar, os espíritos estão ali trabalhando, usando aquela sala. Exatamente. Teve uma pessoa que veio me chamar outro dia, onde é que eu estava, meu Deus do céu? Foi Natal. Que eu estava em Natal, a pessoa, Allan, mas tu precisa ir lá no nosso centro fazer uma palestra. Que lá inventaram os passes agora para soprar a gente. Assoprar? Soprar. Eles não passam isso, dá um sopro no ouvido, dá um sopro no outro, dá um sopro aqui, sopra aqui. Se o cara tiver mau ar, não, que tem um cara lá, um dos pacientes, que toma uma cachaça desgraçada, né? E o cara só. Ele não chega bêbado, mas o sopro dele já é aquele bafo. Ele toma cachaça e fuma, né? E não tem quem aguenta aquele bafo de cachaça soprando. E ele dá passe? Dá passe, aplica passe lá, toma cachaça. E pode aplicar passe assim? Sim, rapaz, pode nada, porque a energia do cara está contaminada, meu amigo. Tá com toda cheia de álcool lá, cheia de coisa, meu amigo. Quem recebe um passe sai bêbado. Sai bêbado de lá, deve sair no mínimo, rapaz, pelo amor de Deus. Renato, tem uma pergunta aqui, da nossa querida amiga nossa, Fernanda Dias. Ela até perguntou assim. De onde é a Fernanda? É daqui de Cabo Frio. Oi, Fernandinha. Ela é casa da Renepesta, da casa de... Ô, beleza, Fernanda. E até perguntando se gostaria da sua opinião sobre tocar músicas que não sejam espíritas dentro dos centros espíritas. Música espírita precisa ter letra ou pode ser só instrumental?
Pode-se tocar músicas clássicas? Música com conteúdo compatível com a doutrina espírita pode ser cantada ou tocada? Pelo amor de Deus, música é sempre bem-vinda por todos os espíritos bons. Eu, por exemplo, adoro Recôndito, adoro Paulo Muriel, adoro Nelson Gonçalves, adoro músicas boas. E se eu desencarnar, se eu chegar num centro, eu quero ter o prazer de escutar essas músicas. Pelo amor de Deus, a gente faz seresta lá em São Paulo, eu adoro cantar. Eu canto o pessoal dos 40 para cima, para veiarada, e o Liralso lá, que é um companheirão também, canta para o pessoal dos 40 para baixo. E tem dado muito certo lá, rapaz. Tem centro espírita que a gente fica das 6 da noite até 11 da meia-noite lá, o pessoal, jovens, crianças, a gente cantando lá. Isso faz bem, claro. Agora, esse negócio de música espírita, o que você chama de música espírita? Quanta luz neste ambiente. Porque tem essas músicas espíritas, onde algumas são extremamente chatas. Existe a arte espírita, onde tem muita música boa. Tem artistas espíritas que fazem músicas que deveriam estar no Fantástico em algum outro lugar, do bom gosto. Música de bom gosto, mas tem uma, meu amigo, como uns determinados corais espíritas que a gente só escuta por muita caridade. E o pior é que a gente tem que bater palma por questão de educação. Eles pensam que agradou, vamos cantar mais uma, e tem que cantar 10, não tem quem aguenta. Mas tem conjuntos espíritas da mais alta qualidade que a gente assiste como assistiria qualquer grande artista, com letras mais inteligentes, com melodias, com orquestração, bons elementos no teclado, bons elementos no violão. E se a música não for espírita, pode tocar também na casa espírita? O Roberto Carlos, por exemplo. Pô, sem dúvida alguma. O que não é conveniente na casa espírita são determinadas letras apelativas. Se eu te pego essas coisas também no centro espírita, é demais, né, meu amigo? E certas coisas aí, que, com todo respeito ao artista que fez um sucesso, não entendi porquê. E se o Flávio Cavalcante estivesse aqui, iria quebrar o disco, meu amigo. Haja disco para quebrar. É verdade. Falar em Flávio, ele estava lá em Blumenau, né? Ele apareceu, estava eu e o Saulo Gomes lá com o médium Zé Araújo, que as pessoas devem conhecer. O Zé Araújo é um dos médiums mais... assistido lá, você tem assistido, site né? Lá que médium notável, está lá com o Saulo. O Saulo Gomes, né? Grande repórter da TV. O Saulo é espírita? É dos bons, rapaz. O Saulo é com a Edna, né? Que esteve com o Chico, foi quem veio o primeiro, fez a primeira Pinga Fogo, né? E a gente estava com o Saulo lá, com o Zé Araújo, descontraidamente, conversando lá, dando gargalhada, e depois, porque o Zé tem uma mediunidade e é fantástico. Ele falou, tem um amigo aqui dizendo, Saulo, que ele não é mais quadrado, que ele não quebra mais os discos quando ele não gosta do artista. Flávio Cavalcante, um abraço. E o Flávio falou, meu Deus do céu, só quem sabia disso era eu e o Flávio. Um determinado dia na TV Tupi, lá no Rio de Janeiro, que o Saulo foi repórter do Flávio também. O Saulo ficava puto com o Flávio quando o Flávio fazia esse tipo de coisa. E foram fazer um lanche e foi brigar com o Flávio. Flávio, para com esse negócio de tá quebrando disco do artista, rapaz. Deixa o direito do cara ser o artista. Você é quadrado, rapaz. Você é quadrado. E Flávio ficava danado. Porque eu vou quebrar porque eu não gosto dessa porcaria, tem que ser quebrado. E você é quadrado, você é quadrado. E o Flávio chegou e disse isso para ele agora. São coisas lindas, ele reconheceu, e rapaz, se emocionou. E algumas outras palavrinhas que o Flávio usou lá, enfim. É isso aí, gente. É verdade. Agora, nós temos só 15 minutos de programa. Eu tenho uma pergunta. E não poder falar um pouco aqui sobre reunião mediúnica, que eu gostaria que ele falasse para nós. Eu sei. Eu tenho uma pergunta que eu escrevi e está entalada. Numa reunião mediúnica, onde é feita cirurgia espiritual. Eu tenho duas colocações sobre isso. Aquelas cirurgias que são feitas no centro espírita. Aquele é o espírito que está ali. Bem observado. Olha só. E tem um complemento dessa pergunta, que é a mais violenta. Primeiro você fala sobre a cirurgia. Tem espírito ali fazendo cirurgia? Boa pergunta. Olha só. Nós soubemos pela história do espiritismo de médiuns como Zé Arigó. Zé Arigó, meu amigo Edson Queiroz e vários outros que também trabalharam com o chamado doutores Fritz. Esses espíritos optaram por fazer corte nas pessoas, inclusive mostrando sangue, aquele negócio de passar a faca embaixo do sapato, de cuspir, quer dizer, aquele negócio todo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o espírito quando trabalhando com o Edson Queiroz, que era meu amigo, e eu perguntei para o espírito, falei, olha, você vai me desculpar, mas é preciso fazer isso? O espírito respondeu, preciso não é não. Nós não precisamos de cortar ninguém. A gente faz isso de propósito para chamar atenção.
Porque se a gente for fazer a cirurgia sem cortar, o próprio cirurgiado não vai acreditar. Entendeu? Agora em São Paulo, porque em 2012, que diziam que era o ano da destruição, teve muitas mudanças, principalmente de ação de espíritos. Primeiro surgiu o Zé Araújo lá em Blumenau, em meados do ano. Depois surge Medrado em Salvador fazendo escultura mediúnica. O Aleijadinho chega para ele, agora nós vamos fazer escultura. Do quê? Eu não sei fazer escultura. E quem foi que disse que é você que vai fazer? Só eu vou fazer, rapaz. Então, te prepara. Vou te dar um material. Medrado está fazendo esculturas extraordinárias do Aleijadinho. As pessoas estão encantadas. Quem quiser, entra no site www.cidadedaluz.com.br, Cidade da Luz, tudo junto.com.br. Você vai ver as esculturas, vai ver no YouTube ele fazendo, ele no momento que está fazendo, no material lá que o espírito mandou ele comprar, misturar um monte de coisa e fala, rapaz, é impressionante. 4 meses depois que o Aleijadinho estava fazendo, ele gostou, chega o Picasso para ele e fala, Medrado, eu não só pintava não, eu também era escultor, também quero. Picasso começou a fazer as dele também. O Renoir, eu também quero. Então, vários espíritos estão fazendo. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Ele deu para um padre lá na igreja, um padre que frequenta a Cidade da Luz em Salvador de presente. O padre botou na igreja, num daquelas igrejas. Sabe que tem igreja que tem aquele altar grande no fundo, mas tem vários altarzinhos do lado. Num daqueles botou, é o centro de atração da igreja. Vai gente toda hora ver fotografia. Padre, onde foi que o senhor conseguiu esse Aleijadinho? Olha que eu conheço tudo Aleijadinho, mas essa eu nunca vi, mas sei que é dele. Eu consegui numa mediúnica, fui um médium que veio. Padre, o senhor está envolvido com essas coisas, padre? Mas é a realidade, vai lá e as pessoas terminam lá vendo a beleza que tem. Agora, já que você falou na cura mediúnica, em São Paulo, nós temos o Grupo Socorrista. Anote esse site aí, meu amigo telespectador, www.gruposocorrista.com.br, que processa curas impressionantes, mas para impactar mesmo, de casos de pessoas que estavam com diagnóstico de câncer, de várias coisas assim, exame de imagem que mostra lá o tumor avançado, curas extraordinárias que as pessoas depois saem lá, o espírito vai fazer outro exame e não tem mais nada. Isso, o médium já fazia há algum tempo, mas agora vem intensificar mais. Qual foi a instrução que os espíritos deu? A terapia do riso. Você vai fazer as pessoas rir, a pessoa dar gargalhada. Ele falou, eu vou contar piada. Eu contar piada, onde já se viu espiritismo contar piada no centro espírita, você vai contar. Mas eu não sei contar piada. Pega no papel, vai ler. Contar piada lendo. O cara que conta piada lendo já não tem graça, mas vai fazer que dá certo. Está lá em São Paulo. Se você tiver algum parente doente, ou um amigo doente precisando, não custa nada tentar, eles não cortam nada. Eles fazem atendimento à distância também. www.gruposocorrista.com.br. Os espíritos podem atuar na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Mas não são os obsessores, só os obsessores, como acha muita gente do movimento espírita. E isso tudo foi a preparação para a pergunta que eu vou fazer agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu coloquei aqui, eu passei essa pergunta para o Renato, ele colocou aqui, porque eu achei tão interessante. Vou até... Olha só. Você falou que os espíritos fazem as cirurgias, e antigamente se fazia muito com corte, e hoje não se faz. Mas veja bem, se tiver algum médico assistindo o nosso programa, olha só a pergunta. Como pode um espírito elevado fazer essas cirurgias? Isso não é antiético e ele não está exercendo ilegalmente a medicina? Aí que está o negócio. Muito interessante, muito inteligente a pergunta, por sinal. Há determinadas pessoas em determinados centros espíritas onde de uma hora para outra aparece um espírito que através de um médium diz, eu vou fazer cura. E começa a dizer o seguinte, vem todo mundo para o centro espírita, médico não sabe nada. Isto é irresponsabilidade. O espiritismo não endossa isso. Jamais a cirurgia ou o tratamento espiritual, mesmo no campo da saúde e no campo de cura, é substitutivo da medicina. É complemento. E esse negócio de estar cortando, espíritos verdadeiramente evoluídos não precisam de cortar coisa nenhuma. Porque eles já têm mecanismo de penetrar pelos espaços entre
as moléculas e vai chegar lá no ponto sem precisar cortar nenhuma. Porque o nosso corpo não é 100% sólido. Ele tem espaços aqui intramoleculares que são gigantescos. Eles entram nisso aí tudinho, vai lá e alcança o órgão doente e faz a cura. Então esses não tem nada contra a medicina porque não estão aplicando nenhum medicamento químico que possa ter alguma contraindicação ou algum sintoma que possa agravar coisa nenhuma. Eles sempre dizem, continue com o tratamento médico, nós vamos apenas dar uma forcinha. Só que essa forcinha é para valer. Agora, um detalhe a considerar, no grupo socorrista teve um cidadão lá que eu estive vendo mês passado, o espírito fez a cirurgia dele, lá atendeu no centro, falou, mas nós vamos fazer a segunda, mas vamos lá na sua casa, se prepara das 7 às 9 da noite, prepara as garrafas d'água, nós vamos lá, desligue o aparelho eletrônico, fique concentrado no bem, nós vamos lá, e aí o que fez a cirurgia e mandou que ele voltasse na quinta-feira, e depois ia dar algumas outras instruções, e na semana seguinte voltasse a fazer a radiografia. A radiografia não, a ultrassonografia, o exame. Rapaz, o cara tinha um negócio de um câncer no estômago. Quando o cara fez o exame, apareceu assim, na imagem, um corte e as costuras, os pontos. Ele não foi cortado. E o cara levou para o médico dele. Quando o médico viu, o médico que já o acompanhava, ele, rapaz, onde foi que você fez essa cirurgia? Doutor, eu não fiz cirurgia nenhuma. Fez, eu estou vendo aqui, tá? Essa ultrassonografia é minha, sim. Mas foi no centro espírita. Que centro espírita, rapaz? Para cima de mim? Eu quero saber. O médico está em tempo de ficar doido sem saber o que aconteceu. Porque ele não tem corte, não tem cicatriz externa nenhuma, apenas na parte interna aparece que os espíritos agora estão fazendo isso. Pode entrar lá no site, você bota seu nome, consulta seu caso, pode dizer que você escutou aqui na televisão, no programa, e pronto, e não vai ter problema nenhum. Eles fazem via internet o tratamento? Eles fazem, bota pela internet, bota os dados e ele responde para as pessoas em vários lugares do Brasil, dá os procedimentos que ele deve ficar em casa, que a equipe é enorme. Inclusive, uma das médias lá é a atriz da Globo, Ana Lúcia Torre, que está agora nessa novela das 6. A senhora da voz um pouco meio rouca, que teve aquele desencarne naquela novela Amor Eterno Amor, se não me engano, uma novela das 6, desencarne bonito, que todo mundo gostou. É aquela atriz, ela é uma das trabalhadoras da casa lá. E muita gente boa trabalhando nesse centro espírita de São Paulo. Mas faltam pouquinhos minutos para nós acabar. 2 minutos? Não, faltam mais ou menos 10 minutos. Sobre reunião mediúnica. Nas reuniões mediúnicas acontecem as manifestações psicofônicas, né, e psicográficas. É verdade. Agora, eu pergunto a você, qual a prioridade que se deve dar numa reunião mediúnica? As psicografias ou as psicofonias? Que nós sabemos que a reunião mediúnica ela é um aprendizado para o grupo. Certo. Né? Além de como você mesmo falou, das mensagens dos mentores e tal. Você deve ficar recebendo mensagens psicográficas de pessoas, de familiares, mandando recado para familiares, que você não sabe quem é, para quem é, você não conhece a pessoa, não conhece para quem é, para quem foi. E você acha que isso deve acontecer isso numa reunião mediúnica? Olha só, depende, como se diz, cada caso é o caso. Se o espírito tem uma necessidade apenas de mandar um recadozinho rápido, um blazinho para alguém que está participando lá, eu acho que poderia ser pela psicofonia, tudo bem. Mas quando tem algum ensinamento, algum chamado de atenção que é preciso todo mundo refletir bem, se falar psicofonicamente, as pessoas vão escutar, mas muita gente, às vezes, quando for passar adiante, vai para lá e distorcer. É como a minha mensagem a Garcia. Eu falo aqui, quando chegar em Garcia, está totalmente distorcida do que foi a original. Então, neste caso, é preferível ela vir psicografada mesmo, para reproduzir a fidelidade. Não existe um critério assim. Mas eu digo em termos assim, que só recebe mensagens, toda semana recebe mensagens de familiares, mandando mensagem para um familiar que você não sabe quem é, quem foi. Que não esteja presente. Não tem. Exatamente. Olha, o que acontece é o seguinte, pode ter casos de algum médium que esteja querendo se colocar em evidência, porque tem médium também que quer aparecer um pouquinho, tem médium que, poxa, eu sou médium, mas
ninguém chega para cima de mim. Eu acho que se eu começar a trazer umas capas de gente que já desencarnou aí, eu vou ser mais centro da atenção. E tem visto alguns casos desses, viu? E tem médios que entrevistam as pessoas antes. Olha só, tem isso, faz a entrevista, não ele diretamente, mas manda alguém fazer negócio de umas fichas aí. E a pessoa diz quando é que a pessoa morreu, como é o nome do seu avô que desencarnou, o nome da sua avó, o nome não sei o quê. E depois vem uma mensagem falando exatamente aqueles nomes que tem. Isso tem vários casos por aí. Então, é o tal negócio. Isso deve ser regido sempre pelo bom senso. Você deve ficar de olho e deve duvidar de tudo. O próprio Kardec recomendou isso. Não aceite qualquer coisa. É preferível recusar 9 verdades do que acusar uma mentira, do que admitir uma mentira. Ok, nós estamos já no finalzinho do programa, tá? Eu gostaria, então, faltam só 2 minutinhos, que você desse as suas palavras finais, se despedisse aí do público da nossa região dos Lagos. E nós vamos estar daqui a pouco. Nós vamos tomar um cafezinho. Porque nós vamos estar daqui a pouco lá na Casa Helena com uma palestra, né? Eu faço palestra hoje. Lá na Casa Helena. 8 horas. Se os nossos amigos depositassem um din-din pra gente ficar no programa, nós teríamos mais meia hora agora com a Alamar. Olha que maravilha. Espiritaiada no meu Brasil, espiritaiada daqui de Cabo Frio, deixa de ser miserável. Espírito é o bicho mais miserável do mundo. E outra coisa, agora depositar R$5, deixa de ser chinfrim, bota um dinheirinho melhor, rapaz, porque a despesa não é brincadeira. Eu conheço a televisão, passei uma vida em televisão, sei que não é mole fazer isso. Se os evangélicos dão com tanto amor, dê também para ver se esse programa cresce mais, tenha mais espaço, possa falar sobre assuntos mais abrangentes, inclusive, e se possível mais de um dia da semana, porque boa vontade eles estão aqui. A audiência tem, e conseguido beneficiar muita gente, com certeza. Não precisa nem eles me dizer, que eu já sei que esse programa aqui já evitou suicídio, já deve ter evitado aborto, já deve ter evitado pena de morte, um monte de coisa. Pena de morte eu já não falo tanto, porque no Brasil já não tem, mas eu falo eutanásia, família que queria matar parentes, essas coisas todas. Com certeza, os resultados de um programa como esse, não é que a gente esteja fazendo propaganda do espiritismo, querendo trazer adeptos para encher as casas espíritas, mas nós estamos fazendo levar a luz para aliviar os sofrimentos e esclarecer muitas mentes. Então nós vamos estar, 8 horas, o Alamar vai estar na Casa Espaço Helena, festas, uma palestra, estamos convidando as pessoas, 8 horas agora. Meu amigo Jailton, a partir de 7h30, vai estar lá tocando uma música muito gostosa, muito bacana. Na Rua Geraldo Abreu, em frente à garagem da Ampla, tá? Estão todos convidados para ir lá assistir a palestra com a Alamar. Tem internet lá? Tem? Será que tem? Acho que tem. Acho que o Cláudio tem sim. Então, o meu amigo Jailton vai estar a partir de 7h30, vai estar lá fazendo uma música gostosa, música de qualidade, como a Alamar falou. E ele é bom, é o grupo que tocou lá em Uberaba, né? Uberaba, que é as músicas muito bacanas, muito legal. Semana que vem nós vamos ter aqui meu amigo Paulo Jorge. O tema é Levanta-te e Anda. O meu amigo Paulo Jorge, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, com a gente aqui na segunda-feira que vem. Alamar, muito obrigado mais uma vez. E assim que você puder voltar à nossa região, estamos aí já com o programa totalmente aberto aí para você. Renato, okay? É um prazer sempre voltar aqui na terra de você, ver vocês, Marca, aqui firme e forte, aqui conduzindo esse negócio com alegria e detalhe, fazendo um espiritismo sem frescura. Isso que a gente gosta. E que o povo gosta também. E que o povo quer. Beijão a todos. Até a próxima. Um abraço e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco, que já está em cima da nossa hora. Um abraço.